Aproveitar a visita da prefeita Suelen Rosim aqui no Legislativo e falar sobre o projeto de lei que deu entrada, aliás, nesta tarde, sobre a questão do subsídio no transporte coletivo. Tem os 10 centavos relacionados ao preço final dos usuários e a pressão em relação ao aumento de tarifa por queda do número de passageiros e aumento de despesas. Como a prefeita vê esta engenharia? Na verdade, eu acho que você definiu bem, é uma engenharia mesmo para evitar que esse aumento chegue para a população neste momento, num ano ainda de recuperação. Então, a gente já vem dialogando, no ano passado a gente teve um reajuste, já foi abaixo do que haviam esperado, nós conseguimos prolongar um pouco mais, mas a gente também tem as nossas limitações. Então, o objetivo principal e o foco do projeto é tentar dar um prazo maior para a população e não reajustar a tarifa esse ano, né, neste momento, e dar um fôlego para todo mundo se recuperar do que a gente vivenciou na pandemia no ano passado. Então, acho que se a gente tem condições neste momento, primeiro pela segurança orçamentária, você tem que ter segurança para fazer um subsídio da tarifa da passagem, né, do transporte coletivo. Então, a gente teve essa segurança financeira, foi literalmente um trabalho em equipe para conseguir chegar a esse valor e ainda tentar amenizar um pouco. Então, a gente espera, lógico, que isso vai ser muito analisado pela Câmara, a gente também está à disposição, a Secretaria de Finanças, que tratou diretamente esse assunto, e a Endurb também estão à disposição para esclarecer, mas o único objetivo é realmente dar esse fôlego de 12 meses para depois a gente discutir um novo reajuste da tarifa. Tem uma pauta substancial em setembro, transporte coletivo, projeto de lei que entrou hoje, lei de usurpação de sola, que já está tramitando, a lei de zoneamento, tem a questão da definição da comissão processante pelo arquivamento ou denúncia em relação à senhora, tem também outros temas em andamento. No mês de setembro, inclusive, tem a questão previdenciária, lembrando aqui na lista, são todos temas de relevância. Exato. O nosso mandato é um mandato que não é um mandato tranquilo, ele é cheio de grandes desafios, é natural que a gente tenha pautas muito importantes, relevantes para o município. Dentro do nosso mandato, a gente já estava preparada para esses momentos, de certa forma, então a gente vai tentar discutir sempre escolhendo a melhor alternativa, né? Inclusive com relação à própria reforma da Previdência, muito já se ventilou que a gente já havia sinalizado uma reforma, porque você precisa realmente construir algo que garanta ao município o seu potencial de investimento, mas que também tente não prejudicar o servidor. Então, o projeto ainda não desceu para a Câmara, a gente ainda está analisando todos os cenários. E aquilo que for possível ser feito, a gestão quer fazer. Além disso, outras pautas importantes, nova lei de zoneamento, como você bem disse, né? Nós temos outras pautas para entrar ainda nesse mês, que começa o mês de setembro. São discussões acaloradas, são discussões que serão necessárias pelo bem geral da população. Então, é natural que seja sempre um desafio. E o nosso mandato, por ser um mandato realmente de enfrentar essas situações, tende a passar por situações mais complicadas, como eu tenho enfrentado nesse último ano, assim que nós assumimos. O processante está no seu curso final, e eu acho que eu tive, e todas as pessoas envolvidas tiveram a oportunidade de esclarecer tudo, se existiam dúvidas que pairavam com relação a isso, acho que elas foram sanadas. O que pode existir paralelamente são coisas imaginárias, como prefeita ter casa, comprou carro, comprou isso, comprou aquilo. Eu gostaria que pagassem os meus boletos, que são muitos, né? Tudo isso financiado como todo brasileiro. Então, essas coisas é que prejudicam muito, mas eu acho que a processante em si já foi muito esclarecida para todo mundo. Não tem como e nunca vai existir nenhum tipo de irregularidade num processo de lisura que passa por várias mãos. Então, a processante, eu digo que eu estou tranquila com a verdade. Lógico que a gente está sempre à disposição para ouvir todo mundo, mas que fique bem claro para todo mundo, eu acho que esse é o momento da oportunidade de falar, nunca existiu e não vai existir corrupção no meu governo, da minha parte, da minha equipe de trabalho. Pelo contrário, se existisse, com certeza seria a primeira, como já fiz inúmeras vezes. O que está errado, eu mesmo faço questão de denunciar, mas eu, graças a Deus, tenho tido um mandato com pessoas muito comprometidas com a cidade. Mas é muito difícil você comentar uma processante em que você apresenta uma série de provas aqui na Câmara, em todas as esferas, e aí você se depara com articulações internas querendo imputar coisas que nunca existiram. Então, acho que a população precisa saber disso, mas eu conto muito com a casa, essa parceria, essa conversa ela é diária. E por pautas, como você bem disse, olha quanta coisa a gente vai discutir por Bauru. Acho que isso realmente tem que ser a nossa base e a nossa força. Temos que empenhar as nossas forças juntos por essas pautas que são importantes. Nova lei de zoneamento,
Temos o pedido de contratação de vagas privadas para a gente resolver o problema do déficit das escolas. Temos os departamentos para resolver a questão do déficit habitacional. A gente precisa fazer um levantamento disso. O departamento passa a ser importante. Temos a proteção animal. Temos as melhorias em algumas regionais. Então, tem pautas importantes, significativas, que já estão na casa. E a concessão do lixo é um outro tema que também está na casa para essa votação. E da parte do Executivo, a gente vai estar sempre à disposição, logicamente, para esclarecer tudo. Desculpa, sobre a Previdência, que é um dos temas que coloquei, tem disposição do Executivo para discutir eventuais alternativas? Tem na sexta-feira um ofício enviado para analisar se tem impacto sobre folha, orçamento extra, até a própria FUNPREV acertar a taxa de administração, se for o caso? Sim, a gente já está discutindo isso, inclusive, né? Por mais que a gente delibere inicialmente, porque todos os estudos que demonstram levam para a reforma da Previdência, mas isso não significa que a gente entregue para a Câmara a reforma necessariamente, ou a gente entregue outra alternativa. O que eu sempre pauto nós vamos esgotar todas as possibilidades. E nós não esgotamos todas as possibilidades ainda. Quando esgotarmos as possibilidades, a gente vai deliberar para a Câmara e nós vamos dar continuidade de fazer esse trabalho em conjunto. Então, tudo isso está sendo analisado pela FUNPREV, por nós, pela administração, pela gestão, para encontrarmos uma alternativa, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Voltando em questão à relação do subsídio, né, você falou agora na outra resposta sobre questões que acabam sendo espinhosas, mas que o governo tem que lidar. Ainda na semana passada, alguns vereadores tiveram algumas críticas em relação à questão do subsídio e hoje também falando de um possível caráter eleitoreiro. Sua mãe fez parte do governo e é candidato, o vice-prefeito também. Você já explicou a engenharia financeira, que é importante diante da crise social e econômica, mas em relação a essas críticas, né, como é que o governo se posiciona? Eu acho que, primeiro, que eles fazem parte do governo, sem dúvida, mas eu não estou em eleição nenhuma. Eu estou prefeita nesse momento. Acho que imputar qualquer mobilização nossa de governo em prol da população, caráter eleitoreiro, se faria necessário se eu fosse para a reeleição. No segundo ponto, eles estão em campanha eleitoral, né? Eles estão prontamente afastados. Minha mãe fez uma função voluntária no Fundo Social, ela não foi comissionada. Ela fez o papel que uma primeira-dama, que se fosse um prefeito, faria. Então, são coisas muito distintas. E eu acho que deve se ponderar as críticas de onde elas vêm. Se elas vierem de pré-candidatos e de candidatos, tem uma razão de ser. Se não, eu acho que é absolutamente natural. Não tem como. Eles são candidatos por escolha pessoal deles e, na minha opinião, por capacidade individual de cada um. Nada que eu faça vai melhorar ou piorar para eles. Pelo contrário, acho que cada um tem que fazer a sua corrida. E é o que eles estão exatamente fazendo. Então, as críticas, como sempre, são bem-vindas. Todo mundo tem direito de pensar e de achar. Mas eu não estou aqui para fazer eleição. Estou para viver o meu mandato.